Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Ciência no Vestibular. Sou Fernando Banharoli, professor do cursinho Ângulo e professor do Colégio Singular. Então, mais uma vez, trouxe aqui um assunto bem atual para vocês e ele chama edição de DNA. Para quem já ouviu falar do CRISPR-Cas9, a base da aula é essa aqui. É um assunto que tem caído em vestibular desde 2015, é um assunto novo na ciência, mas todo ano tem notícia nova, notícia sobre o uso dessa técnica para editar células cancerígenas, o uso dessa técnica para tentar tratar malária. Então tem muita novidade em relação a isso, o assunto é bem interessante. Só que como eu estou falando de DNA, tem muita gente que não lembra ou não tem base para saber o que é o DNA. Então assim como eu fiz no vídeo da febre amarela, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto DNA, para depois a gente ir para a edição de base do DNA. Então vamos lá, primeira coisa, DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele é um ácido presente no seu núcleo e ele tem uma composição feita por 3 partes. Quando você pensa no seu DNA, imagina sempre uma coluna de Lego. Esse Lego é feito por várias pecinhas, essa coluna tem várias pecinhas, e cada uma dessas pecinhas seria um nucleotídeo. O nucleotídeo é a base, é a unidade funcional do seu DNA. O nucleotídeo ele tem 3 pedaços. Ele tem o fosfato, ele tem uma pentose e ele tem uma base nitrogenada. Se você analisar só a pentose, existe uma diferença entre o material genético do tipo RNA e DNA. A pentose do seu DNA é uma desoxirribose. Então, se você reparar aqui na minha direita, você vai ver que na pontinha, lá no segundo carbono, falta um hidrogênio. Então, a gente chama essa pentose de uma desoxirribose. Desoxirribose, falta um oxigênio. A do lado é a ribose, que é presente no RNA. Então, essa diferença entre os dois é importante. No seu RNA tem uma ribose, na desoxirribose é a do DNA. Se eu pensar agora nas bases nitrogenadas, você já lembra alguma coisa sobre base nitrogenada? São 4 tipos no seu DNA. Eu tenho a adenina, sempre pareada, sempre fazendo pontes de hidrogênio com a timina. Então, a adenina ligada à timina, timina adenina. E a citosina sempre pareada, sempre fazendo pontes de hidrogênio com a guanina. A adenina sempre 2 pontes com a timina e a citosina sempre 3 pontes com a guanina. Tudo bem? Quando você pensa na diferença de DNA e RNA, tem mais uma além das pentoses, que é o fato do RNA, ao invés de ter a timina, tem a uracila. Então, no lugar da timina, tem uma uracila. E isso permite que um RNA ele não precisa ficar pareado, não existem 2 fitas de RNA. O DNA é pareado, são 2, uma alfa-hélice. O RNA é uma só. Uma das mudanças que acontece para isso acontecer é o fato de ter uracila no lugar da timina. Tem também o grupo fosfato presente em todos os nucleotídeos, e esse grupo fosfato, ele não tem uma função, você não consegue visualizar ele quando está analisando o DNA. Você não fala em fosfato diferente. A função do fosfato é permitir com que eu consiga ligar um nucleotídeo em cima do outro. Então, se eu consigo ligar a timina com a adenina assim, quem faz as ligações em cima é o grupo fosfato. Ele é uma ligação extremamente forte, muito resistente, muito estável. Por conta disso, ele é muito associado como se fosse um corremão de uma escada, como sendo a base para o seu DNA. E ela é sempre feita entre o 3º carbono e o 5º carbono. Então, o 3º carbono do nucleotídeo de cima, o 5º aqui de baixo. Ok, então repara aqui na molécula do DNA que você consegue ver essa alfa-hélice. Essa alfa-hélice, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi um modelo proposto por Watson e Crick, que eles começaram a perceber que existia uma dobra nesse material genético. Essa dobra ocorre por conta das ligações das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, mas que mantém sempre esse formato de alfa-hélice. O que interessa quando a gente pensa no material genético, em relação à genética, é que esse DNA ele consegue extrair uma informação do núcleo em formato de um RNA, que é o RNA mensageiro. Então, repara que o RNA mensageiro ele tem sempre a sequência associada ao DNA. A fabricação desse RNA mensageiro, a síntese proteica, eu não vou entrar muito em detalhes ainda. Eu quero que você entenda o seguinte: se eu tenho DNA, eu faço como uma mensagem para sair do seu núcleo o RNA mensageiro. Então, é uma representação daquilo que está escrito no seu DNA. Esse RNA mensageiro vai ser lido e vai ser traduzido em formato de proteína. Então, repara nessa imagem que você consegue ver o seu RNA com códons, com sequências de letras. Então, primeiro é o GCU, depois vem o ACG, depois o GAG e assim por diante. Cada um desses códons, na hora que eu estiver formando a proteína, ele vai servir como base para a sequência de aminoácidos.
Então, um códon representa o aminoácido naquela ordem. Tudo bem? E isso vai ser importante na síntese proteica. Então, quando a gente pensa em controle básico do núcleo, o seu material genético tem a função de coordenar as funções celulares, de coordenar, de controlar. Como é que ele faz isso? Ele faz isso com base na produção de proteína. Então, existe uma informação no seu material genético que está em formato de letras. Essa informação sai do material genético, sai do núcleo, e lá no citoplasma, lá nos ribossomos, ele começa a ser utilizado para transformar a mensagem em formato de letrinha em mensagem de proteína. E proteína é quem faz a ação. Então, se o seu material genético coordena, quem faz a ação sempre vai ser a proteína. Então, essa relação DNA e proteína é importante. Aqui embaixo você consegue ver uma sequência onde você tem DNA, RNA, sequência de aminoácidos. Mudanças nesse RNA ou na sequência do DNA muda a sequência de aminoácidos. Se a mudança não aconteceu, a sequência de aminoácidos está normal, a proteína funciona, ela tem um formato específico e esse formato dá a função, a característica. Se eu tenho uma alteração nesse material, tanto o DNA quanto o RNA, a sequência de aminoácidos pode se alterar. Quando a sequência de aminoácidos se altera, a forma da proteína se altera. E para a proteína, sempre, o sistema chave fechador é importante. Então, o encaixe perfeito no formato da proteína é fundamental. Se eu altero o formato da proteína, ela teria outra função biológica. Isso acontece com as mutações. Então, o que é uma mutação? É uma mudança na sequência dos seus átomos, do seu nucleotídeo, nas suas bases nitrogenadas. Então, se você alterar uma letrinha, você tem lá ACTG na sequência. Se você muda o T pelo A, essa mudança no seu DNA faz uma mudança no mensageiro. Essa mudança no mensageiro pode formar um aminoácido diferente. E essa mudança no aminoácido geraria uma formação, uma estrutura da proteína diferente. E se ela está diferente, ela teria outra função. Tudo bem? Você tem várias patologias associadas a isso, doenças genéticas. Albinismo é um exemplo clássico, em que você tem uma alteração genética, em que a produção da melanina, tem uma alteração na produção da melanina. O indivíduo não tem a melanina, ele tem a falta da pigmentação. Tem uma também bem interessante, que eu vou até comentar com vocês de uma notícia que saiu no final do ano, da anemia fosfórica, que é uma alteração em uma sequência, um aminoácido só. Um aminoácido alterado dos 574 que fazem parte da formação da hemoglobina, traz uma alteração no formato da proteína da hemoglobina. E ela não consegue carregar oxigênio de maneira eficiente. Então, uma pessoa que tem anemia falciforme, se ela é da forma letal, ela não sobrevive. Tudo bem? Aqui entra um conceito bem importante que vai ser base para quando a gente pensa em uma alteração genética. O que é um gene? É um pedaço do DNA. Então, esse pedaço ele vai ter informação para a síntese de uma proteína. Você vai ver lá na frente, um pouquinho mais específico, que um gene pode gerar mais uma proteína. Mas no momento, pensa assim, um gene, uma proteína. Então, a sequência é, aquele segmento do DNA, ele tem a informação genética para sintetizar uma proteína específica. O gene X fabrica proteína X. Tudo bem? Então, o gene é um segmento do DNA que codifica a proteína. Se esse gene está alterado, a proteína está alterada. Então, a sequência é gene, RNA, proteína. Ok? Então, é isso. Primeira parte do vídeo acabou. Essa é a base. Se você já tem noção da base, por favor, vai para outro vídeo que é a parte de edição do DNA. Até mais tarde.